Quero convidar a nossa pastora. Amém. A paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. Para quem não me conhece, meu nome é Adriane. Sou pastora desta igreja junto com o pastor Fernando. Somos discípulos dos nossos pastores, Willy e Janete. E estamos aqui para servir os irmãos e vamos compartilhar da palavra do Senhor. Tem anos que esta florzinha está dentro da minha Bíblia, para me lembrar que sou como ela. E você também. A Bíblia diz que a vida é uma só, é curta e passa rápido. Então vamos contar os nossos dias de maneira tal que venhamos alcançar sabedoria e estar trilhando o caminho da verdade. Porque quando Jesus disse que Ele era a oliveira, a videira verdadeira, é porque tem a falsa também. Vamos ler a palavra de Deus. A partir do versículo 8 diz assim: Deus disse para Isaías: agora vá e escreva isso numa tabuinha diante deles. Escreva-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Porque este é um povo rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos profetas: não tenham mais visões. Eles dizem aos videntes: não tenham mais visões, e aos profetas: não profetizem para nós o que é reto. Digam-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões, desviem-se do caminho, afastem-se da vereda, não nos falem mais a respeito do Santo de Israel. Por isso o Santo de Israel diz: vocês rejeitam esta palavra, confiam na opressão e na perversidade e se apoiam sobre isso. Portanto, esta maldade será para vocês como brecha num muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de repente, num momento. O Senhor quebrará esse muro como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o por completo. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tirar brasas da lareira ou apanhar água da cisterna. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: na conversão, diga comigo, na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês. Mas vocês não quiseram. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Podeis assentar. Aleluia. Diga comigo: convite ao arrependimento. Irmãos, não é interessante que lendo esses versículos, parece que nós estamos falando da atualidade? Parece que nós estamos falando da atualidade. Irmãos, o diabo tem seduzido as nações para que o povo se afaste de Deus. O diabo tem seduzido as nações para que vivam uma vida que não agrada a Deus, para que agrade a si mesmo, para que viva dissolutamente, faça tudo o que tem vontade. Porque o importante é você ser feliz. O mundo tem pregado que o arrependimento para quê? Você não tem que se arrepender de nada, não. Você tem que viver a vida. E nós vemos como que aqui está a descrição, e Deus mandou que ele escrevesse para os tempos vindouros. Não era só para aquele tempo. Nós vemos aqui, se você começar a ler o versículo 1 de Isaías 30, você vai ver que o povo de Deus estava buscando ajuda, não em Deus, mas estava buscando ajuda no Egito. Deus era aquele quem queria ajudá-los. Deus era aquele que queria operar na vida deles. Deus é aquele que queria guiá-los. Mas eles estavam descendo para buscar socorro e ajuda no Egito. Quantas pessoas estão lutando e pelejando todos os dias para buscar auxílio e ajuda nas coisas deste mundo? Quantos da casa do Senhor estão saindo e descendo ao
E Deus diz aqui, olha, em você se converter, em você descansar, está a sua salvação. E Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, quando esteve nesta terra e através da sua palavra, ele continua dizendo, eu sou a fonte, eu sou o descanso. Irmãos, o nosso descanso não é aqui nessa terra, o nosso descanso é no céu. E enquanto estamos aqui, o nosso descanso é o Senhor. O Espírito Santo é o Consolador. A palavra de Deus é que nos fortalece, nos sustenta, nos guia, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É a palavra de Deus. Estamos vivendo em tempos em que falsos mestres estão se levantando. Estamos vivendo em tempos em que as pessoas dentro da igreja estão procurando recursos na neurolinguística, na neurociência, não sei do que, para mover as pessoas da igreja. Eu quero te dizer que a minha vida e a sua vida tem que ser movida pelo poder de Deus. A minha vida e a sua vida tem que ser movida pela unção que quebra todo jugo. A minha vida e a sua vida tem que ser movida, guiada, transformada, restaurada pela palavra de Deus. Jesus nos chama nesta noite. Amém. Amém. As pessoas não queriam ouvir as verdades de Deus. E hoje elas também não estão querendo. Elas estão querendo ouvir coisas agradáveis. E eu vou te dizer, é muito mais fácil dizer coisas agradáveis. Eu gostaria muito de dizer somente coisas agradáveis. E eu gostaria muito de também somente ouvir coisas agradáveis. Mas eu aprendi nesses 40 anos de evangelho que agradável é ser exortada por um pai que me ama. Agradável é ser disciplinada por um pai que me ama, porque eu fui predestinada para as boas obras e fui predestinada para ser filha de Deus antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Se você for lá em Lucas 3,38, você vai ver que o plano de Deus sempre foi ser nosso Pai. Porque você vai olhar a genealogia e vai estar escrito o nome de um por um. E quando chegar em Adão, vai estar escrito Adão, filho de Deus. A Bíblia diz que por um Adão entrou o pecado no mundo. Entrou o pecado no mundo e destituiu Adão da posição de filho de Deus. Mas pelo segundo, mas Jesus veio. E a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem também entrou a salvação. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que disse em João 12, todos quantos o receberem, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Jesus veio para restaurar a minha identidade e a sua como filhos de Deus, porque o mundo está distorcendo a identidade, o mundo está distorcendo, querendo que as crianças não saibam quem elas são, querendo que você não saiba quem você é. Mas se você quer saber quem você é, está escrito, está escrito, está escrito. Podem dizer o que quiser. Podem dizer que esse livro aqui, como eu vi outro dia, um cantor que pegou essa Bíblia, e eu não vou repetir para vocês a palavra que ele disse. Mas ele disse assim, eu vou pegar essa, e falou uma palavra pejorativa, dos crentes, como se isso aqui não valesse nada. E eu disse, Senhor, tenha misericórdia dele, porque é por isso aqui que ele vai ser julgado no último dia. Porque passará os céus, passarão os céus, passará a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Ela vai se cumprir e está se cumprindo. Até o que ele está fazendo está escrito. Porque Deus disse que nos últimos dias os homens iriam zombar da palavra de Deus. Os homens iam zombar da palavra de Deus. Então até o que ele está fazendo, até o que ele fez, está escrito. É tempo de nós
nos arrependermos todos os dias. É tempo de nós nos sondar todos os dias, pedir o Espírito Santo som do nosso coração. Não é tempo, porque abre lá em Mateus 18:3. Está quase acabando meu tempo. Mateus 18:3. Eu não sei você que é batizado no Espírito Santo, que tem dons espirituais, olha, ou seja frio, ou seja quente, porque o morno vai ser vomitado. Não seja morno na presença de Deus. Não se acostume com o nome de Jesus. Não se acostume com os cultos. Você é templo do Espírito Santo. Inclusive no primeiro domingo de janeiro, nós vamos começar a estudar o livro de Hebreus, juntamente com o livro de Levítico, foi o que Deus falou no meu coração: ensine a minha igreja quem eu sou. Você vai estudar o livro de Hebreus e você vai ter uma outra visão de Jesus. Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é o cordeiro, Jesus é o intercessor, Jesus é o mediador. Jesus abriu na sua carne um vivo caminho até Deus. Não foi com palavras que Jesus abriu o caminho para mim e para você, não. Não foi apenas com palavra que ele disse. Ele não disse apenas eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz no livro de Hebreus que o caminho foi aberto na carne dele. E 1 João, você às vezes acha que é pesado servir a Deus. 1 João diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. E que nós não temos dado sangue, não. Quem aqui está dando sangue por Jesus? Quem aqui está renunciando, deixando de fazer aquilo que tem vontade ou que gosta por amor a Jesus? Nós vamos ver, está lá em Mateus 18:3, que para que nós entremos no reino de Deus, nós temos que ser como criança. Como que é a criança? Criança, ela se converte ao que o pai diz. Por isso que o pai e a mãe têm que vigiar muito na maneira como procede dentro da sua casa, porque o filho copia exemplo. Se você falar mal de alguém dentro da sua casa, seus filhos não vão gostar dessa pessoa quando crescer, porque vão ter a imagem que você passou para ele. Se você for generosa, seus filhos serão generosos, porque eles crescerão vendo você estender a mão para o próximo. E o Pai quer que eu e você sejamos parecidos com Jesus. Quem não for como criança não fica guardando mágoa não, a não ser que ela veja esse exemplo dentro de casa. Criança não fica, olha, a coisa mais boba que existe é duas mães brigarem uma com a outra porque os seus filhos brigaram. É dois pais ficarem de mal com o outro porque o filho do outro tratou seu filho mal. Porque vocês vão ficar brigados e os seus filhos vão continuar brincando. Porque eles são criança. Eles brigam agora, você vai ter filho, você vai ver. Você vai ter a sua filhinha, você vai ver. Ela briga com a coleguinha, até puxa o cabelinho e tal. É a coisa de momento. Passa um pouquinho, as duas estão se abraçando, estão brincando. É assim que nós temos que ser. Perdoa. Colossenses diz, assim como eu te perdoei, perdoai vós também. Não precisa de alguém chegar para você e te pedir perdão, não. Eu só perdoo se fulana chegar para mim e conversar comigo e me pedir perdão. Não foi assim que Jesus nos perdoou. Não foi assim. Jesus é o Cordeiro de Deus predestinado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o perdão para mim e para você estava disponível. A Bíblia diz que nós éramos ainda inimigos. Inimigos. Vamos, olha para quem está ao seu lado e diga, seja como criança. Converte e descansa. Olha para as crianças se tem alguma preocupação na cabeça delas. Você sabe que muitas preocupações da vida nós temos é porque também a gente procura. Você procura.
Se nós formos olhar, a maioria das dívidas que nós temos é por desejos carnais, coisas que a gente quer e que às vezes, se a gente for ser honesto e corajoso, a gente nem precisa. Mas a gente quer. Então aí vem as preocupações, vem as noites sem dormir. Deus me ajuda. Deus. Vamos ser gratos, o pastor tem pregado aqui, seja grato pelo que você tem, seja grato pelo que Deus tem feito na sua vida. Fique satisfeita hoje com o que você tem. Tem pessoas que às vezes você sempre olha para ela, ela está assim, ó. Aí eu fico, meu Deus, o que tem na vida dessa pessoa? O que aconteceu, Jean? Que sofrimento é esse que não termina nunca? E mesmo quem serve ao Senhor, eu já aprendi, sofrimento vai terminar na glória. Sofrimento vai terminar quando eu não estiver mais neste corpo corruptível, mas ele for revestido por incorruptibilidade. Que palavra difícil, aleluia! Lá não vai haver lágrima, não vai haver dor, mas enquanto a Adriana estiver aqui neste corpo carnal, vai ter sim. Vai ter sim. Nós vamos sempre ter que vencer desafios, que romper barreiras. Sabe, que negar a nossa carne, não fazer tudo que a gente quer, graças a Deus, porque se a gente fizer tudo que a gente quer, a gente é destruído. É proteção de Deus quando Deus não permite determinadas coisas. E nós temos que aprender isso. Não podemos ser como criança, na pirraça. Temos que ser no coração, na pureza. Na pureza. Amém? Queriam as palavras agradáveis dos falsos profetas, sermões que não perturbassem seu estilo de vida confortável. Eu não gosto. Eu sempre digo para os irmãos que um dos versículos que eu mais amo, os irmãos sempre ouvem dizer isso, né? Provérbios diz, mais vale uma exortação do que 1000 beijos. E eu gosto, porque nem todo mundo que me beija quer o meu bem. Mas quem chega para mim e chama a minha atenção, eu tenho certeza que quer. Porque não quer que eu continue na mesma posição, quer que eu melhore, quer que eu avance, quer que eu suba de nível. Eu não gosto de pessoas que não tenham a coragem de me chamar a atenção. Por que eu amo tanto o pastor? Porque ele não passa a mão na minha cabeça, não. Porque ele quer me tirar do erro, ele quer me tirar da mesmice, ele quer me tirar da posição confortável que ele sabe que Deus não tem para mim, Deus quer que eu avance. Então ele me confronta, como eu o confronto, não tem pessoa melhor do que aquela que quer ver o seu bem, não se importa se você vai gostar ou não vai gostar, mas vai te falar a verdade. A verdade. Sabe? Será que hoje é diferente? Será que hoje está diferente desse tempo aqui? Hoje nós estamos vendo as pessoas não querem. Ali, as pessoas falavam com os profetas, não profetiza não. Me profetiza ilusão. Fala comigo ilusão. Fala comigo coisas agradáveis. Oh, irmãos, agradável é poder se converter e viver em paz com Deus. Não tem coisa melhor do que deitar a cabeça no travesseiro. Você pode estar no sofrimento que for, mas diante de Deus você está em paz. Porque você sabe que se você partir para o Senhor, você está com Ele. Você sabe que se Ele voltar, você está com Ele. O que nós aprendemos aqui na igreja, no livro de Romanos, sobre consciência. Amém? Decisões têm consequências. E Isaías disse ao povo o que aconteceria por rejeitarem a Deus e a sua palavra. A única esperança para eles era o arrependimento, voltar para o Senhor e pela fé descansar somente nele. Eles não ouviram e não obedeceram, mas nós podemos fazer diferente. Fique de pé. Deus deixou escrito perpetuamente como exemplo para mim e para você, para dizer, não precisa ser assim com você. Não precisa ser assim com você. Você pode me dar ouvidos, você pode me obedecer, você pode receber a minha palavra, aceitar e
se converter e poder descansar em mim. Irmãos, estamos vivendo em tempos difíceis, em todas as esferas, no nível familiar, no nível político, no nível espiritual, no nível emocional. Estamos vivendo em tempos difíceis, mas aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças e subirão como águia e voarão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. Aleluia. A igreja vai fechar os seus olhos agora e vai falar com o Senhor. Aleluia. Querido Deus eterno Pai, graças te damos, te louvamos pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, a tua palavra é libertadora. A tua palavra, Senhor, ela é bálsamo para as nossas almas. Queremos te agradecer, Senhor, porque tu és um Deus que fala, tu és um Deus que age. Pai, e na autoridade do nome de Jesus, a tua palavra foi liberada com propósitos. Abre o entendimento. Abre o entendimento. Nós precisamos nos converter todos os dias. Nós precisamos, Senhor, voltar para ti todos os dias. E nesta noite, Senhor, oportunidade para aqueles que estão, Senhor, nos ouvindo e vendo. Salva, Senhor. Assim como o Senhor, pelo teu Espírito, tocou em nós. Salva as vidas. Alcança as vidas. Tem misericórdia, Senhor. E nós, como igreja do Senhor, e nós não queremos ser como aquele povo. Nós queremos a tua presença no nosso meio. Nós precisamos dela, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, a tua presença, Senhor, em nossas vidas, em nossos lares, em nossas famílias, pois tu és Pai. E nós clamamos nesta noite, Pai, que o teu reino, Senhor, sempre esteja em nós, e por onde nós passarmos, sejamos instrumentos abençoadores através do teu reino. Pois eu oro a ti em nome de Jesus.